Olá, é sempre um prazer imenso ter você comigo aqui no De Bem com a Vida, um programa que faz de tudo para lhe ver sorrir de corpo e alma. E a pauta de hoje, ela é um tanto reflexiva. Nós vamos entender o que PETs, planejamento, mitocôndrias e xerostomia, quer dizer, o deserto da boca tem em comum? Gostou? Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. O Rio Grande do Sul não começa no mapa, começa nas pessoas, nos municípios. É ali que os desafios aparecem primeiro e as soluções precisam chegar. Colocar os municípios no centro das decisões do Estado. Isso é municipalismo. Quando cada município tem voz e vez, o Estado inteiro avança. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Municipalismo agora. A voz e a vez dos municípios. O tema é reflexivo e o elenco de convidados é magistral. Nós recebemos com muito prazer os nossos convidados. O professor Rudimar Moscarelli, que é naturopata, especialista em longevidade ativa e vai falar conosco diretamente de Brasília. Também conosco a auditora financeiro-contábil Lourdes Springer. Muito boa noite, Lourdes, tudo bem? Boa noite. A Lourdes é ex-vereadora de Porto Alegre, ex-diretora da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul e vai nos trazer a questão de, em tempos de solidão, os pets podem ser uma excelente alternativa. Claro que o nosso colunista, o professor Everton Correia, de bem com a vida, professor. Como sempre, aproveitando a vida, e hoje temos temas importantes para tratar, muito. Sério, que todo mundo tem que ficar muito ligado, porque vai falar da mais extensa fase da vida. Vou lhe contar um segredo. Hoje eu fui pegar o carro, não funcionou, chamei um aplicativo e na corrida, preocupada em chegar aqui cedinho e me preparar, eu não vi que eu chamei uma moto. E acreditem, como nós aqui no programa Nós Somos de Bem com a Vida, eu acabei vindo de moto e eu vou dizer que foi um passeio espetacular. Você experimente chamar um aplicativo de moto. Eu tenho certeza que você vai gostar. Doutora Cleide, bem-vinda. Obrigada. E a doutora Cleide é odontologia integrativa e humanizada e ela vai nos explicar sobre xerostomia, que não é um palavrão, mas é o deserto da boca. Muito bem, começamos com o nosso convidado lá em Brasília. Boa noite, professor Rudimar Moscarelli. Boa noite, Cris. Um prazer estar aqui com vocês, com essas pessoas aqui maravilhosas que estão junto nesse programa de hoje. Ouviu sobre a minha aventura? Ouvi, mas contigo não poderia ser diferente. Você é uma pessoa muita energia, me faz lembrar a sua mãe, a dona Nuziata, que eu tenho muitas saudades dela. Ela gostava e gosta muito de ti. Professor, como está Brasília? Conta para nós. Bom, de que forma você quer saber como está Brasília? O clima? Aqui está um friozinho, aqui está pegando. Mas o clima político não está aquecido, né? Bom, deixa eu te explicar uma coisa. Quando se fala em Brasília, tá, a gente tem a cidade aqui de Brasília. Ali dentro, quando se fala em política, é totalmente diferente do que é a população daqui de Brasília. Né? Aqui é uma população onde nós temos todos os sotaques, todos os tipos de... Mas lá dentro, a questão de política, o negócio lá está pegando fogo. Tá? Não é brincadeira o que está acontecendo. Mas nós estamos aqui na expectativa de que o melhor possa acontecer. Sim. Tomara que assim seja. Professor Rudimar, nós vamos falar então sobre o pote de mel da medicina, que são as mitocôndrias. O que são mitocôndrias e o que elas significam na nossa vida? Por favor.
Muito bem. O que é mitocôndria? Vamos falar de uma forma que todos possam entender, inclusive usando algumas analogias. As mitocôndrias, ela é o quê? Ela é uma caixa de força, aonde estão todas as funções da nossa célula, respiração celular. As mitocôndrias, elas produzem, elas recebem o ATP, que é adenosina trifosfato, né? Que advém de alimentação, advém da vida em que a gente leva, todos os fatores de um eixo chamado psiconeuroendócrino imune. Elas estão presentes em tudo isso aqui. E ela tem a ver com a longevidade, por quê? Ela está ligada diretamente aos telômeros, lá no nosso DNA, né? Né? É, nos nossos cromossomos, que parecem uns cadarcinhos, né? Então aquilo vai diminuindo. E quando eles diminuem, é sinal de que as mitocôndrias também diminuíram. Uma coisa muito interessante, Cris. As mitocôndrias trazem um DNA, chama-se DNA mitocondrial. Mas o que quer dizer isso? É um DNA exclusivamente feminino. Então, dentro dessas mitocôndrias, nós estamos trazendo informações de muitas e muitas gerações de mulheres, mãe, avó, bisavó, tetravó e assim por diante. Pelo menos de 5 gerações passadas, nós estamos trazendo essas informações, né? Então, isso faz parte de um processo em que as mitocôndrias, a gente falando sobre elas, somente elas fazem parte de um conjunto, mas ela é extremamente importante para a nossa longevidade, que ela vai estar ligada no nosso tempo de vida e qualidade de vida, sobretudo. Quer dizer, então, que a nossa longevidade está altamente conectada às mitocôndrias e aos telômeros. Com certeza, todo o sistema imune, isso aqui, ele faz parte de um sistema imunológico, essa comunicação. Lá no ciclo de Krebs, né? Hoje ele trocou o nome, né? É o ciclo do ácido cítrico, né? Mas é a mesma coisa. Então, tudo é uma conversa entre todas essas organelas, né? Um vai comunicando o outro. É muito interessante como é que isso funciona, Cris. É aqui, ó, é a comunicação. Então, todo o nosso organismo trabalha com comunicação. É como se fosse uma orquestra. Tem que estar tudo muito bem afinadinho para que nós tenhamos essa qualidade e longevidade. Não adianta ter só longevidade se não tiver qualidade. Concorda, doutora Cleide? Total. E o que a gente faz, professor Rudimar, para que os telômeros sejam mais estendidos e as nossas mitocôndrias fiquem de bem com a vida? Primeiro lugar, baixar o nosso nível de cortisol. O que o cortisol faz? Quando ele sobe, na hora que ele vai descer, ele vai atingir lá a medula óssea. Então o nosso sistema cai todo, cai mitocôndrias, cai todo o sistema. Então o que nós precisamos para manter isso? Uma alimentação saudável, que está um pouco difícil hoje, mas nós temos hoje a tecnologia, ela vem sendo desenvolvida de uma maneira muito interessante, tá? Hoje nós falamos muito em nanotecnologia. E é muito interessante quando se descobriu que existem formas de você manter essa longevidade naturalmente empregando nanotecnologia. Então é algo fantástico. Só que isso, na realidade, é uma descoberta, já existe há muitos anos. Nós já nascemos com isso, só que nós não sabíamos como isso acontecia. Então, pessoal, eu digo uma coisa aqui, ó. As mulheres não faziam ideia de qual é a responsabilidade que elas têm quando elas estão amamentando, dando a primeira vacina em que se recebe, é a mamãezinha que dá. Onde estão todas essas informações. Agora imagine quando você emprega nanotecnologia. Ora, para que nós tenhamos um conhecimento um pouco melhor. Lá no citoplasma,
tá? Ele tem um peso molecular de 10 na menos 9. Ele é nano, esse receptor. Então, quando eu consigo dar essa informação, que ele não tenha que passar por um processo digestivo, né? Que ele faça uma ventilação mais apropriada e que ele entre diretamente para o sistema imune, ou seja, vai dar a informação, vai dispensar o ATP, que é a combustível, né, da mitocôndria, e o seu ADP é quando ela libera esse combustível. Então, tudo isso aqui é como eu falei anteriormente, é uma orquestra. E cada dia que se passa, nós estamos pesquisas. Olha, se entrar na PubMed, tem mais de 170 mil pesquisas a respeito disso. E entre outras. Professora, nós vamos lhe convidar outra vez para adentrar neste espetáculo, né? Para que a gente possa, de fato, edificarmos uma vida com dignidade, com independência. O senhor fica conosco no programa? Fico. Tá. Então vamos passar agora. Já está posto que nós vamos viver mais. Então é preciso olhar para frente de uma forma planejada. E para isso nós trouxemos o nosso colunista, o professor Everton Correia, que vai nos dizer como vai ser o nosso amanhã, professor, diante desta possibilidade de viver mais e também queremos viver melhor. Muitas coisas importantes para pensar. A primeira questão, quando se fala no amanhã, é algo que ainda não aconteceu. Nós estamos falando sempre de futuro. E temos duas opções sempre de pensar o futuro como uma forma de ansiedade, de preocupação, porque nós somos bombardeados hoje pela mídia de grandes catástrofes e etc. Ou planejar de uma forma positiva. Vai acontecer. A velhice ela é inexorável. O tempo é inexorável. Então, hoje, o grande recurso que nós temos, mais do que dinheiro, é tempo. Então, o que eu vou fazer com o meu tempo? Sonhamos a vida inteira nos aposentar, quem sabe um dia. E dizer, bom, aí sim eu vou usufruir do meu tempo. Muitas pessoas não se prepararam para isso. No dia seguinte, depois da aposentadoria, vão para casa, vão ficar na frente da televisão, não vão fazer aquilo que sonharam. Então surge uma função executiva cerebral importantíssima, que é o planejamento. Não é só nas organizações que se fala em planejamento. Você tem que planejar a sua vida. A partir de agora, na faixa dos 50, 60 anos, o que vai acontecer comigo? Muito bem, vamos pensar juntos. Primeira coisa que eu tenho que fazer é a ação, a atitude. Simplesmente é começar a executar daqui para frente uma série de coisas que eu tenho que prever e fazer. Muito me chama a atenção que hoje a juventude, e nós, da idade que nós temos, que eu já estou na categoria dos idosos, falamos muito numa frase que nos assusta, quer dizer, temos que viver intensamente o dia de hoje, porque amanhã eu não sei o que vai acontecer. Eu estou dando uma mensagem negativa ao meu cérebro. Vou dizer, bom, de noite eu vou pensar, pode ser que eu não acorde amanhã e que eu vou morrer. Não pense isso. Comece a pensar que você tem a capacidade de planejar a sua vida no tempo de autonomia que tu tens, de curtir esta vida, de exercer novos papéis que você nunca exerceu, desafiar a sua mente a fazer as coisas novas. E também, Cris, evidentemente, não podemos negar que vai chegar um tempo que a minha autonomia física ou talvez mental vai terminar. Então, hoje, ouço muitas pessoas se preocupando, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Quem vai cuidar de mim no dia que eu não tiver mais possibilidade? Importante também, temos que pensar nisso. Vai chegar este dia, sim. Mas esse espaço de tempo, esse caminho que eu tenho até esses momentos, ele tem que ser planejado e aproveitado. Aproveite, nós estamos num programa de bem com a vida. Qualidade de vida, estamos ouvindo aqui o professor Rudimar falar, significa autonomia,
liberdade, fazer as coisas que eu tenho vontade. Aproveitar esse tempo ainda, não simplesmente contando os dias, contando os anos, acrescentando os anos da minha vida, mas acrescentando vida nos anos que eu ainda tenho. Então, vida significa viver, planejar, executar, sim. E aí entram os aspectos da felicidade. Então, aproveite esse tempo. Não tema apenas ficar sempre pensando, bom, as coisas negativas vão chegar. Planeje o dia que você tiver que parar, sim, para as pessoas que vão cuidar de você. Isso é importante. Mas não que isso seja um medo da visão de futuro. Olhe para o futuro de uma forma positiva. Não é simplesmente os medos das coisas que vão me acontecer. Então, hoje de noite, nessa noite que a gente está discutindo esses temas, é uma provocação, é um desafio. Coloque qualidade na sua vida. Ouvimos aí as recomendações diversas dos nossos colunistas do programa sobre a questão da saúde física, mas temos também na saúde mental o exercício cerebral do planejamento, de se preparar e fazer as coisas acontecerem de fato, onde eu tenho o controle da minha vida. Muito bem. Eu ainda tenho autonomia, ainda tenho liberdade Muito para bem. fazer. Se tiver que subir numa moto para me divertir, vença os preconceitos, não é problema. Esqueça os preconceitos, viva a vida. Muito Essa é a dica Essa dessa é noite. a dica. E mais dicas incríveis e bem-humoradas em seguidinha depois do comercial. O Rio Grande do Sul não começa no mapa, começa nas pessoas, nos municípios. É ali que os desafios aparecem primeiro e as soluções precisam chegar. Colocar os municípios no centro das decisões do Estado. Isso é municipalismo. Quando cada município tem voz e vez, o Estado inteiro avança. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Municipalismo agora. A voz e a vez dos municípios. Voltamos com o De Bem com a Vida e os nossos mega convidados. De Brasília, o professor Rudimar Moscarelli, conosco o professor Everton, a auditora financeira Lourdes Springer e também a nossa cirurgiã dentista Cleide Fagundes. Lourdes, nós vivemos em tempo de solidão, né? Ninho vazio, o companheiro ou a companheira que partiu. E a pergunta é, os pets, eles podem ser uma companhia, podem ser o conforto? Nós estamos num novo ciclo onde as famílias se reduziram, o envelhecimento traz a solidão por viuvez, por separação, pelos filhos que foram embora, e os pets estão ocupando grande parte dos lares, promovendo a companhia, eliminando essa ansiedade, depressão e a solidão. Então, às vezes não é aceito, mas hoje nós observamos a grande parte da população com seu animal de estimação ou animal de companhia, e que se observa que as pessoas procuram sair somente quando podem levar esse animal de estimação. Tal a importância que é para uma pessoa que vive, às vezes, 15 anos com aquele animal de estimação e que no momento que esse animal se vai é um sentimento de luto, isso já é analisado pela psicologia, e que não é incentivar somente a companhia do animal, mas é o que as pessoas escolheram e que nós temos que aceitar, e para nós que somos da causa animal é bem-vindo, porque muitas vezes essas pessoas adotam aquele que está abandonado e que já teve um lar, que infelizmente esses crimes acontecem de abandono. E é muito comum, quando a gente perde um animalzinho, um pet, as pessoas dizem, olha, vamos substituir
por outro, ou, enfim, essa troca de amores, ela é recomendada? Olha, é um luto, eu digo passageiro, mas nós que estamos inseridas neste movimento, nós nunca dissemos adota outro, deixa passar um tempo, a pessoa se adequar à nova situação até ela optar por ter um novo animal de estimação. E o que a minha amiga, o meu amigo, que estão do outro lado, estão conosco no De Bem com a Vida, neste início da semana, de repente, assim, quem sabe ouvindo todo esse conhecimento da Lourdes, que é uma simpatizante da causa animal, qual é o cuidado número 1 que eles devem ter para colocar um novo hóspede dentro de casa? Observar o espaço, primeiro o espaço. Animal de grande porte exige espaço. Os animais de pequeno porte, os de raça de luxo, os mions, como se diz, esses cabem em apartamentos, é mais fácil de levar a qualquer lugar. A pessoa, se vai viajar hoje, pode levar no carro, pode levar no avião, embora já tenha esse movimento de que queiram transportar e já se transporta animal de grande porte em voos, mas tudo isso tem que ser observado e também observar período de férias. Eu já tenho alguém que vai me auxiliar se eu não puder levar o animal, para não se tornar um incômodo, e sim momentos de alegria, que o animal só traz alegria, ele é muito leal ao seu tutor. É um amor incondicional, né? É verdade. Ele recebe tudo e dá tudo. É verdade. Doutora Cleide, também agora vamos passar pela xerostomia, ou seja, o deserto da boca. Como tem gente desértica? Por quê? Tem a mesma coisa a ver com as doenças, o envelhecimento, o estresse. É uma doença de idoso? Diabetes, a depressão. São medicamentos que tu toma para a doença e acaba tirando as glândulas salivares, não conseguem produzir. A tristeza deixa a boca seca. Então a alegria enche a boca de saliva. Viu, professor Everton? Vamos convidar as pessoas a sorrirem. Então, a alegria de ver o teu bichinho, de ver a tua comida gostosa, de ver isso enche a boca de prazer. E o prazer estimula a glândula salivar. Mas, por outro lado, quem sofre com a xerostomia é bem complicado, porque é difícil de comer, é difícil de falar, é difícil de tudo. Doenças, úlceras. Então, assim, a gente sabe que tem até uma saliva que a gente pode mandar fazer conforme o paciente. Como? Uma saliva artificial. Manda produzir uma saliva. Exato. Então, assim, quando a secura é demais, tu manda fazer uma saliva artificial. Já tem pronto até, não é caro, mas assim, eu uso, por exemplo, os fitoterápicos e a homeopatia. Então, a camomila, o gengibre, o hortelã, gotas ou chá desses, usando vaselina, usando glicerina, manipulados, substituem a saliva. Tu tem que ter de 1 a 1,5 litro por dia de saliva. Tudo isso? Tudo isso. E quando começa a se instalar o processo de xerostomia, quais são os sinais que a gente deve prestar atenção? Boca seca. Tá, mas ela não começa a ficar seca de um dia para o outro. Machucados. Tu não consegue engolir direito, porque fica deficiente a deglutição, fica deficiente a mastigação, a deglutição, o intestino. Tudo vai complicando. Como assim o intestino? Porque resseca, tu não consegue fazer uma boa mastigação. Aí tu vai deglutir, começa a machucar aqui. Né? Então tudo vai ressecando. A saliva é fundamental e ela tem que ter um pH certo. Se estiver a menos, aquelas monte de candidias e coisa assim. Se estiver a mais, fissuras, buracos, a boca fica cheia de feridas. E a boca e a garganta. E o resto do intestino também. E a pele, tudo aparece. Desidratação é uma coisa que repercute na boca. E qual é a quantidade de água que, especialmente a geração 50 a mais, deve fazer a ingesta por dia? Pois é, tem até um cálculo que eu digo para os meus pacientes, que diz que tu pega o teu peso e multiplica por 33,3. Tá?
Mas agora, como toda essa poluição que tem, não sei até se já não alterou essa quantidade, mas se tu multiplicar, tu tem 70 quilos, né? Multiplicar pelos 33,3, tu tem que tomar aquela determinada quantidade de água. Então, 2 litros, quase 2,5 litros por dia. Então, desses 2,5 litros por dia que tu toma, imagina que 1,5, vai ser vai ser a saliva, que vai ter enzimas, que vai lubrificar tua boca, que tu pode falar melhor, tu pode deglutir melhor. Aí imagina um medicamento que tu toma e resseca tudo isso. Então, assim, tu tem que tomar mais água daí. Então, eu aconselho, coloca numa garrafinha de água, as gotinhas, e toma durante o dia. E fica a dica para você. Uhum. E eu já vi, Eduardo, não precisa me sinalizar. O Eduardo está nos informando que, apesar da delícia que está esse programa, nós precisamos encerrar. Agradeço, professor Everton, a sua dica valiosa de prestar atenção no presente, mas pensar no futuro. É isso? Chegaremos lá com qualidade de vida e de bem com a vida. Essa é a proposta. Muito bem, muito obrigada. Vereadora Lourdes, vai voltar o programa para falar sobre pets, a alegria da casa retornando, não é isso? Exatamente. E Voltaremos. Voltaremos. Doutora Cleide, vou tomar mais água, prometo. E qualquer modificação na sua boca, procure o seu cirurgião dentista. Não tem por que sofrer. A odontologia tem hoje 1.001 possibilidades, é isso? 1.000. E a você todos nós desejamos uma semana espetacular. Dance na existência e até o nosso próximo De Bem com a Vida.